E vamos seguir em frente, então, olhando para trás. Quando a gente fala nessa ideia do contemporâneo, do atual, a gente não pode deixar de pensar todo o conhecimento que nós adquirimos até então. E provavelmente você, assim como eu, em algum momento olhou para as coisas que você aprendeu e falou: olha, daqui nada me foi muito apresentado, e a não ser que você seja das áreas das exatas, você provavelmente já fez aquela brincadeira que mais um dia se passou e a forma de Bhaskara não foi útil para nada. Olha, da forma de Bhaskara eu confesso que eu vou ficar devendo, mas podemos falar de um cidadão grego que é o Pitágoras, o tio Pitágoras. E você, de repente, pensou, é outro aí que eu também ouvi falar, mas eu não entendo de nada e não me serviu para nada. Bom, se você não entende, de repente seja dois. Agora que o teorema do Pitágoras te serviu, isso serviu com certeza. Sabe por que te serviu? Porque nesse momento você está assistindo essa aula ou no notebook, ou com o celular, ou com o tablet, ou de repente, não sei, ligado aí a sua forma de acesso à internet numa televisão, mas de qualquer forma você está com um aparelho, e esse aparelho ele necessariamente não tem um lado mais pesado que o outro, ele está de uma forma tranquila para que ele consiga ficar aí reto onde que ele deve ficar. E você deve isso porque a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa. Nesse momento você deve estar na sua casa e as paredes da sua casa não estão caindo sobre sua cabeça, nem o seu teto. Você deve isso porque a soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa. Talvez se você tiver com o seu celular na mão, você vai perceber que ele também não tomba para um lado ou para o outro, e você deve isso à ideia de que a soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa. E se por acaso você falar para mim que, olha, professor, no meu caso eu tenho um problema com esse aparelho que eu tenho aqui em mãos, porque ele está levemente inclinado para o lado. Eu percebo que um dos lados é tombado, ele fica um pouco mais pesado que o outro, e isso acontece porque a soma do quadrado dos catetos não foi igual à hipotenusa. O que eu quero dizer com isso para você é que muitas vezes nós somos ligados a um conhecimento na prática que nós não entendemos ele na teoria. A gente, na verdade, já foi apresentado em algum momento para nós este conhecimento. Um conhecimento que nós vimos e a gente achou que ele não era necessariamente algo que faria parte da nossa vida, e a gente simplesmente jogou esse conhecimento em algum lugar do esquecimento. Basicamente isso que acontece. E olha, eu penso que provavelmente uma boa parte aí dos pedreiros, eu tive até curiosidade de conversar com alguns sobre isso, né? Alguns que por profissão já tive a oportunidade de tê-los em sala de aula e coisa e tal, e eu falo para eles, perguntei se eles sabiam fazer essa alusão, entender assim uma forma para a fórmula para o qual ele faz o conhecimento, e a maioria deles falou para mim: olha filho, na verdade é bem simples, mas não sei essa fórmula aí, eu não sei lá, eu faço de tal e tal maneira. Assim, ele na verdade fazia de uma outra, o que ele entendia como sendo uma outra face da ideia, só que ia assim numa base. E vou te dizer mais ainda sobre o Pitágoras, sabe? Se você gosta de música, se você de repente toca algum instrumento, você só consegue tocar esse instrumento porque o Pitágoras, ele além de ser matemático, ele também era algo que eu costumo definir como um musicólogo, entre outras ideias ali. Também vai partir para a área da filosofia, como a galera da Grécia naquela época. E foi através de uma fórmula do Pitágoras, o Pitágoras que resolveu pegar cordas, balançar cordas, cortar cordas de tamanhos diferentes, e ele fez uma fórmula que vai ser o T35, que essa, de repente, se você não fez uma aula de música, você não ouviu falar sobre, mas é justamente por causa dessa fórmula do Pitágoras é que nós conseguimos tocar os instrumentos musicais que nós temos até hoje. O que eu quero dizer para isso? Eu quero dizer que todo conhecimento ele é válido em algum momento.
E é justamente conseguir entender a validade deste conhecimento que é um perfil fundamental para o destaque, na verdade, daquele que é um trabalhador, esse trabalhador de um bom perfil considerado de forma contemporânea. Sabe por quê? Porque em algum momento vai te ser pedido na prática algo. E se você tiver algum conhecimento, algum embasamento sobre esse algo que foi pedido, você vai conseguir ter ali uma certa vantagem, na verdade, no que a gente tem como sendo pedido pelo mercado de trabalho. Como assim uma certa vantagem? Você já viu aquela parábola sobre o empresário que mandou 2 dos seus funcionários comprar um saco de laranja e um primeiro ele foi... desceu logo abaixo e ele comprou laranjas lá no fornecedor que tinha na esquina, já subiu rapidamente e falou bem assim, olha, eu entendi, na verdade, foi mais rápido que o meu colega de trabalho, e aí o outro colega demorou um pouquinho mais e quando voltou falou, chefe, desculpa a demora, mas é que eu fiz uma pesquisa nas 3 aí ou 4 fornecedores de laranja, vendedores de laranja que tinha na região e eu consegui essa aqui, na verdade nem era que tinha o melhor preço, tinha uma outra com o melhor preço, mas aquela com aquele preço melhor, as laranjas não tinham boas qualidades, sabe? E essa aqui ela tá com um precinho bom e ela é uma laranja docinha, você pode experimentar nesse momento e você vai ver que ela tem uma qualidade com preço melhor. Observe que mais do que você ter essa ideia de que, opa, de repente eu preciso fazer uma pesquisa, de repente eu preciso ir um pouquinho mais do que simplesmente ter aquilo que está ao meu lado, existe também um conhecimento a mais. Olha, eu confesso que se você, por exemplo, me falar para mim comprar mangas, que é uma fruta que eu particularmente não aprecio tanto, eu não vou saber te dizer qual manga ela tem uma melhor ou não qualidade. Eu, inclusive, estou lembrando que há 40 minutos atrás eu estava no mercado e uma das coisas que era para ter trazido, segundo a minha querida esposa, era frutas. E eu não trouxe frutas, inclusive eu tenho que me justificar porque eu não trouxe, mas ela sabe, porque eu não consigo analisar a qualidade de uma fruta. Eu só consigo analisar a qualidade dessa fruta para mim. Mas geralmente a galera aqui de casa fala bem assim, essa fruta aqui ela tá um pouco verde, ou ela tá passada, na verdade. Ou seja, foi necessário nessa metáfora que foi dita desse colaborador que foi comprar laranjas, não apenas ter a vontade de ir mais longe, mas para ele precisou ter conhecimento sobre laranja. Ele tinha que entender a diferença de uma laranja doce e uma laranja azeda, e assim, ele tinha que entender no tato. Ou se não, ir num lugar que ele poderia experimentar alguma laranja para ver como que estava aquela produção. Mais que isso, era necessário ele entender onde ele ia. Ele precisava de um prévio conhecimento de onde venderia laranjas. Porque senão você tem um tempo que você perde ali procurando onde vai ter. Não, ele já sabia como que era a qualidade, ele já sabia a ideia que precisaria de um valor menor e ele saberia a ideia de que ele novamente tinha que... Ele sabia, na verdade, onde que ele ia procurar. Ou seja, na verdade, você tem vários conhecimentos que foi colocado dentro da ideia do comprar uma laranja. Aqui a gente novamente faz todo um conceito aqui, a gente busca na ideia de outras ciências, aqui a gente busca na compra uma ideia de economia, a gente fala de Pitágoras e percebe que o Pitágoras foi relacionado não só à engenharia, mas também à música, e observa que é esse conhecimento que ele é amplo, que vai fazer a capacitação maior e melhor de um profissional para o outro. Então, mais uma vez, a gente volta a ressaltar a questão que é necessário ter um conhecimento apto sobre algo. Até porque só por comprar laranja você não vai ser contratado. Mas se você tiver algo a mais para oferecer, se você tiver um conhecimento a mais, você se agrega. E esse conhecimento agrega.
Falei agrega, né? Agrega, e esse conhecimento te é passado através de todo o estudo que você tem. Que a gente começou aqui falando que a soma do quadrado dos catetos era igual a hipotenusa. Se você não sabia para que usava isso, agora você já sabe. Aquele abraço.